Graça e paz, queridos. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Nós, Senhor Deus, te rendemos a ti, Senhor Deus. Todo louvor, toda honra, toda glória devida a teu santo e bendito nome, Pai. Pai querido, recebe, Senhor Deus, ó Pai, todo louvor, toda adoração, Senhor Deus, devida a teu santo e bendito nome, ó Pai. Pai querido, nesse momento, ó Pai, coloca, Senhor Deus, da tua semente, Senhor Deus, no nosso coração, Pai. Pai querido, que nós, ó Senhor Deus, estejamos rendendo a ti, Senhor Deus, ó Pai, tudo que há em nós, Senhor. Pai querido, seja conosco neste momento, ó Pai, para que a sua palavra, Senhor Deus, ela flua, Senhor Deus, ó Pai, em nossas vidas, Senhor Deus, e cumpra, Senhor Deus, aquilo que te apraz, ó Pai. Cumpra o teu querer, ó Senhor Deus. Pai querido, fala conosco nesta noite. Nós queremos dizer a ti, Senhor Deus, que o nosso coração é uma terra fértil, ó Pai, para que a semente da tua palavra, Pai, penetre no nosso coração, Senhor Deus, e gere frutos, Senhor Deus, e gere, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que te agrada, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus queridos. Amém. Gostaria de estar trazendo para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Se encontra em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. É interessante que a Ivete esteve aqui à frente aqui e falou que eles estavam fazendo os preparativos já para a Páscoa, né? Eu não vou pregar nada sobre a Páscoa, mas o texto que o Senhor direcionou para mim fala sobre Páscoa. Amém? Então, como Deus direciona as coisas. Lucas capítulo 2, nós leremos os versículos 41 até os 51. A palavra de Deus, ela se renova, você pode abrir várias vezes esse texto. Cada vez que você abrir, o Senhor vai falar de uma forma diferente com você. E Deus quer falar conosco nesse nosso coração nesta noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 2, 41 a 51. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você não fez isso? Por que nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É assim que está na palavra do Senhor. Amém? E hoje eu vou falar, a respeito de algo muito importante, que sem dúvida, uma coisa para nós meditarmos, que sem dúvida nenhuma, o que nutre a nossa alma, o que nutre a nossa fé em Deus, o que nos faz ficar firme em todo o tempo, o que alimenta a nossa vida cristã, é não esquecer o quanto Deus nos ama. Isso nos fortalece todo momento.
Não importa a circunstância, não importa o que você esteja passando, mas se você não esquecer de quanto Deus nos ama, você estará fortalecido. Amém? Como não esquecer? Né? Como não esquecer? Como é que eu faço para não esquecer? Somente lembrar. Lembre. Amém? Então, preciso me corresponder a esse amor. Tal como foi cantado aqui nesta noite, nós precisamos corresponder a esse amor. O ministro de louvor aqui, o Elvis, esteve falando, né, cantando aqui, nos trazendo cânticos aqui sobre o nosso amor, sobre expressar o nosso amor a Deus, sobre aquilo que nós temos com Deus. E você precisa lembrar a cada momento. Amém? A palavra de Deus, no versículo 41, diz aqui que todos os anos, os pais de Jesus, eles iam a Jerusalém. Todos os anos. Então, olha só que testemunho que Jesus tinha, né? Eu creio que nos primeiros anos, primeiro, segundo ano lá, ele via aquele movimento lá, mas ele não compreendia, né? Por ser uma criança, não compreendia o que é que estava acontecendo. Mas olha só que testemunho, né? A importância de nós encaminharmos nossos filhos, né? Nossos filhos, eles contemplarem como está a nossa caminhada, o que nós fazemos, né? E Jesus já tinha essa compreensão. A palavra de Deus diz que 12 anos, ele estava aqui com 12 anos, então eram 12 anos que eles viam seus pais indo para Jerusalém. Amém? E o povo, né, de Jerusalém, lá, o povo de Israel, lá era um povo festeiro, um povo de celebração. Nós tivemos aqui esse momento aqui de celebração, em todos os momentos aqui celebrando ao Senhor, até chegar esse momento aqui da palavra. E eram 12, mais ou menos 12 celebrações que eles faziam durante o ano. É claro que tinha algumas que eram mais expressivas, né, algumas mais conhecidas, mas 13 celebrações. Para nós entendermos aqui, como que nós deve ser a nossa vida. Nossa vida deve ser de celebração ao Senhor. Tomar isso como exemplo a nós e celebrarmos em todo momento. Não importa a circunstância, é momento de celebração, é momento de celebrarmos ao Senhor. Não importa o que se agigantar, o que esteja crescendo diante de você, tentando te sufocar, mas você tem que celebrar o seu Deus. E aqui a palavra de Deus diz que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, celebrar ao Senhor. Quando ele completou 12 anos, eles subiram à festa conforme costume, diz a palavra de Deus aqui, né? Então estavam, né, aqui celebrando uma festa aqui que nós sabemos que fala sobre libertação, fala sobre passagem, libertação. E o Senhor Jesus, ele fez essa obra na nossa vida, fez uma obra de libertação na nossa vida, porque nós estávamos num regime de escravidão, nós estávamos no pecado, e ele foi lá e nos resgatou e nos trouxe para si, trouxe para junto de si. Havia em nós, né, uma sentença de morte, e o Senhor com seu sangue, ele nos purificou, não somente nos purificou, mas marcou as nossas vidas, e o inimigo não tem mais acesso às nossas vidas, porque é por causa da marca que tem de Jesus em nossas vidas. Por isso nós podemos caminhar livres, porque o Senhor agora habita conosco, ele está conosco. Amém? Então por isso que a palavra de Deus aqui, né, inicia aqui falando a respeito de celebração. Isso deve encher os nossos corações, meus queridos, para nós celebrarmos ao Senhor todo dia, lembrando dos grandes feitos, lembrando do seu grande amor para com nossas vidas, né? Todo dia tem que ser um dia de celebração ao Senhor. Eu sei que muitas vezes nós enfrentamos alguns problemas, algumas questões que vão surgindo em nossas vidas, mas nós não podemos deixar nunca de celebrar ao Senhor. Amém? A palavra de Deus diz aqui também que Jesus, né, aqui falando, completou 12 anos e subiu a festa, né? Para Jesus era um momento lá diferente. Ele estava com 12 anos, e 12 anos ele estava na maioridade espiritual. Ele podia, com a idade dele lá, já entrar no templo já, né?
e vai cumprir algumas partes ali no templo ali, né? Como hoje, né, no ensino, educação religiosa dentro da igreja, a gente vai preparando as criancinhas para quê? Para que ela, né, esteja aqui participando no templo, participando aqui das atividades, cultuando a Deus também, né? Primeiro aninho, os primeiros anos assim da consciência, né? Você sabe assim dela, né? Lá para os 7 aninhos, tudo assim que vai, né? Elas vão compreendendo as coisas, né? Ela não vai saber o que é culto, mas há um momento lá que a criança lá já conhece, já tem, né, aquele entendimento de que ela também tem que participar de louvor e adoração a Deus. E ela vai querer de alguma forma lá, né, fazer parte de alguma coisa na igreja. Jesus, ele sabia, com 12 anos ele sabia que ele tinha uma parte importante dentro do templo. E por isso que aqui na palavra de Deus aqui diz que conforme o costume, eles subiram à festa conforme o costume, 12 anos, né, maioridade espiritual, e ele tinha uma parte lá. E foi por isso que os pais encontraram ele lá no templo, lá, conversando com os mestres. Porque ele falou assim: opa, vou adorar ao Senhor. Agora eu posso. Eu tenho idade para ir lá dentro, né? E a palavra de Deus aqui nos diz, irmãos, nos chama a atenção aqui para essa questão: o que te faz celebrar? Passagem, né? Libertação é um motivo que nos faz celebrar. Mas existe muito mais. Na caminhada com Jesus existem muitos mais motivos para você celebrar. Se você começar assim, puxar na sua mente, você vai ver que existem muitas razões para você celebrar o Senhor, né? Você tem muita conversa, muito diálogo com o Senhor. Você vai ali falar, conversando com Ele lá um bom tempo. E a palavra de Deus diz assim, né? Nos faz assim, analisar a questão de nós sermos perseverantes. A palavra certa é essa: nós somos perseverantes na presença do Senhor. Não importa o que aconteça, né? Eu encontro força, eu sou paciente para poder estar ali junto com o Senhor. Nada me tira ali da presença dEle. Amém? O versículo 42 diz, como eu li para os irmãos aqui, né? Quando ele completou 12 anos, ele subiu à festa conforme o costume. Então, Jesus foi crescendo, os pais foram acompanhando, né? E eu imagino lá como Jesus aqui, né? Nós encontramos Jesus aqui conversando com os mestres aqui, como que ele era ali na comunidade dele lá, como ele era uma pessoa ali que as pessoas, né, olhavam assim e falavam assim: nossa, você já observou o filho do carpinteiro? Como ele é diferente, né? Eles não sabiam ainda da missão, né? Como a palavra de Deus aqui nos revela, aqui nem próprios José e Maria aqui sabiam qual que era a missão exatamente de Jesus. Mas eu imagino aqui aquele menino passeando aqui ali em Nazaré, como que as pessoas admiravam, né? Admiravam já o crescimento, né, dele, espiritual dele. Então aqui a palavra de Deus diz aqui, né, nos faz aqui entender, né, esse acompanhamento dos pais, né? Ele atingiu a maturidade, né, e começou a participar ali, para participar do templo. E nos faz aqui, irmãos, ir para 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo capítulo 3, 16, 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. É isso que é a palavra de Deus para nós. Nós devemos todo dia, né, pararmos para ouvir Deus falar, porque a palavra de Deus, ela nos traz isso para nós. Ela traz ensino, ela traz repressão, ela traz correção, ela traz instrução, traz tudo isso para nós, né? Para que o homem seja apto, o homem de Deus ele seja apto para toda boa obra.
E Jesus aqui estava pronto aqui, 12 anos aqui, pronto para a boa obra. Ele cresceu ouvindo a respeito de Deus Pai. Como nós devemos ser perseverantes? Nós devemos ser perseverantes diante da presença do Senhor nessa questão. Porque há momentos também que Deus ele não vai nem instruir nem ensinar. Deus vai querer te repreender. Vai ser duro? Vai. Mas é para preparação para toda boa obra, para que você seja preparado. Nós temos que entender, nos dados momentos, nós temos que entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Porque senão, né, para alguns que não entendem, para alguns que não têm intimidade com Deus, acabam até se desviando. Mas nós temos que entender o que Deus está fazendo, o que Ele está tratando na nossa vida nesse momento. Está nos ensinando? Está nos instruindo? Está nos repreendendo? Está nos corrigindo? O que Deus está fazendo? Esse é um particular que você tem que ter com Deus lá, conversar com Ele para saber o que é que está acontecendo. E eu tenho plena convicção que Ele vai conversar com você, Ele vai falar com você. Amém? Mas nós devemos ter essa perseverança com Deus. A palavra de Deus aqui, em 2 Timóteo 3, 16, 17, nós podemos ver que Deus ele nos forma em nós uma estrutura para nós podermos suportar todas as coisas nesse mundo. Enquanto Ele não nos leva a estrutura que nós precisamos para suportar. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, ele é um texto muito conhecido, né? Diz assim que, tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala através do Seu Filho Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas e o esplendor da majestade do Senhor. Isso aqui é Jesus. Deus hoje fala para nós através de Jesus. E nós temos que estar atentos à voz dEle. Amém? É isso que diz a palavra. Antigamente Deus levantava os profetas, levantava os juízes, levantava as pessoas para falar. Mas hoje quem fala é o Senhor Jesus. Amém? E o que acontece aqui, nesse texto aqui que nós acabamos de ler? Diz aqui que terminada a festa, voltaram seus pais para casa, né? Voltando para os seus pais para casa, o menino Jesus, no versículo 43, ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Então, irmãos, quando eles iam assim nessas festas aí, eu falei que eram mais ou menos 12 festas, tinham os mais relevantes. Quando eles iam para essas festas aí, eles iam em caravanas. Era uma vila todinha assim. Era conhecidos e parentes que iam juntos. Não era desconhecido, né? Eu sei que no dia de hoje, né, quando às vezes o filho fala para o pai, para a mãe, eu vou sair com o João. Muitas vezes assim, o pai fala assim, não, tá liberado, pode ir, né? Mas as mães antigamente falavam assim, né? Você vai com quem? Vai com o João. Você acha que a mãe ia ligar para o João? Ia ligar para a mãe do João. E pegava lá, né? Antigamente o telefone era assim, ó. Né? Aí ligava para a mãe do João falando assim, tudo bem? Tudo. Meu filho está falando aqui que ele vai passear com o seu filho, é verdade? Ele falou assim, eu não estou sabendo de nada não. Eu falei assim, a mãe já olhava e falou assim, você não vai, né? Então, né, aqui na caravana aqui, tudo era conhecido, não tinha problema nenhum. O Senhor Jesus estava com todos ali, não tinha problema nenhum, porque era tudo conhecido, era uma vila todinha. E aquelas vilas ali, um conhecia o outro. E é por isso que Jesus, né, José e Maria lá deixaram Jesus ali, tranquilo ali com todo mundo, porque todos, um conhecia o outro, não havia problema nenhum. Mas diz a palavra de Deus aqui que terminada a festa, voltando os pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. E isso aqui é preocupante aqui para nós meditarmos esta noite, né? Muito preocupante, né? Ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. E muitas vezes assim não podemos falar assim, a culpa é do pai e da mãe, né? Que não estava olhando, né? Mas não, eles estavam com essa segurança aí, que estavam entre os conhecidos, eram parentes, era vizinhos, eram conhecidos ali. Então
Eles ficaram tranquilos ali, falando assim: olha, está em boas mãos. E aí eles notaram aqui a falta aqui de Jesus aqui. Para nós é entendermos uma coisa, né? Que muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós estamos assim mudando de fase, de uma fase para outra, migrando de uma fase para outra. Então teve a fase de ir lá para Jerusalém, teve a fase de ir, mas também tem a volta. A vida cristã, a nossa vida cristã não é uma reta assim completa. A vida cristã tem altos e baixos, tem fases. E como é que numa fase aqui eu vou com o Senhor Jesus, escutando a voz do Senhor Jesus aqui, mas na outra fase aqui, a ausência da voz do Senhor Jesus não me faz falta nenhuma. Como em dados momentos da nossa vida assim, a gente fica tão tranquilo. Nós não ouvimos a voz do Senhor Jesus, nós não conversamos com o Senhor Jesus, mas nós ficamos tão tranquilos. O que será? Que aquela caravana, no meio daquela caravana, como que era o assunto ali entre as afinidades, entre os grupinhos ali, qual que era a conversa deles? Para chegar em um dado momento lá, né, Maria lá e José perguntando ali a respeito, vocês viram Jesus? Viram Jesus? Não vi. Como que é essa questão aí de você ouvir Jesus, mas em outra fase, quando chega em outra fase lá, a voz de Jesus já não faz diferença nenhuma, não te faz falta. É algo muito preocupante. E é algo para nós pensarmos nessa noite aqui. Nesse dado momento aqui, Maria e José que sentiram falta. Diz a palavra de Deus, né? Pensavam que eles estavam entre os companheiros de viagem, estavam no meio da caravana. E ninguém ali sentiu a falta da voz do Senhor Jesus. Elas iam passando, perguntando, não vi, não escutei a voz dele aqui não. E em nossas vidas, irmão, nós temos que estar vigilantes para essa questão, porque as fases, nós vivemos momentos assim que ora vivemos vivendo uma fase e ora vivendo em outra fase. A vida tem altos, tem baixos, tem muitas circunstâncias que se agigantam diante de nós. E aí? Vou parar de falar com o nosso Deus? Falar com Jesus? Não, continue falando com Ele. Continue fazendo questão de ouvir a voz do Senhor. E diz a palavra de Deus que eles perguntaram ali entre as pessoas ali, os companheiros de viagem. E olha como que essa caravana aí não era pequenininha não, porque diz que para falar de um para outro assim, eles caminharam o dia todo assim no meio da caravana. Viu Jesus? Você viu Jesus? E não acharam, o dia todo procurando Jesus. Meus queridos, é algo que nós temos que estar atentos às nossas vidas. Nós ficamos tão insensíveis à voz do Senhor que não me faz falta. Eu não sei onde que você deixou de ouvir a voz do Senhor. Em que dado momento da sua vida? Que fase foi que você deixou de ouvir a voz de Jesus? Mas hoje à noite o Espírito Santo de Deus está tocando para que você comece a voltar. Maria e José começaram a fazer uma volta aqui. Onde foi que eu deixei? Onde foi que eu deixei de ouvir Jesus? Onde foi que você deixou de ouvir Jesus? Você que está nos assistindo aí pela live, onde foi que você deixou de ouvir Jesus? Quando você parou de ter aquela comunhão com Ele, aquela intimidade com Ele, de falar frente a frente com Ele? Onde foi que Ele foi distanciando e você não ouvindo mais a voz e você acabou se acostumando com essa situação? A palavra de Deus aqui no versículo 43 diz que eles voltaram, né, para achar Jesus.
Quando a vida dá uma guinada, irmãos, as pessoas costumam não ouvir a Deus. Deu uma guinada, as pessoas costumam não ouvir, ficar insensíveis à voz do Senhor. Uns querem, até dependendo, quando se está assim firmado mesmo na fé assim, acaba até abandonando o Senhor. Não faltará incentivo, para que você deixe o Senhor. Se nós lembrarmos lá a esposa de Jó, ela mesmo disse assim: olha, você ainda vai se manter íntegro? Você vai continuar ainda firme com esse Deus? Irmãos, aquela situação que Jó estava vivendo ali era só uma situação para fortalecer a fé dele. Dolorida, mas era para que a fé dele fosse firmada, fosse alicerçada. Mas foi para a parte da esposa de Jó lá, houve um convite lá para abandonar Deus. Você vai continuar sendo íntegro ainda? Essa foi a palavra que ela falou para Jó. O versículo 44 diz assim a palavra do Senhor. Que eu já li, pensando que estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo começando a procurá-lo. Então, irmãos, procurou ali no meio dos grupos, todos ali do grupo. E isso nos faz pensar aqui que todos nós precisamos ouvir, conversar com o Senhor Jesus. Todos nós precisamos ouvir a voz de Jesus. O versículo 45 diz assim: não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os, fazendo perguntas. Todos que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento. Então aqui no versículo 46 e 47 nós vemos o Senhor Jesus diante dos mestres. Encontraram Maria e José, encontraram Jesus, mas eles estavam ali no meio dos mestres e estavam conversando com ele. E nós temos visto nos dias de hoje, muitos doutores, eles se aparecendo muitos doutores, muitas pessoas lá, ou porque eram autodidata, ou porque tem muitos títulos ali, PhD, tem muitas faculdades lá, tem muitos mestres. Um dia eu fui fazer algumas cópias de chave na Tiquatira, e entrei num chaveiro. E aí, eu não sei onde foi a conversa lá, que a esposa do chaveiro lá falou assim: eu fiz teologia. Eu falei assim: é teologia? De que igreja você é, Ela falou assim: não sou de igreja nenhuma. Qual que é, Qual que é o motivo, Ela falou assim: não, fiz agora eu vou fazer filosofia, vou fazer outros cursos. Aí eu falei assim: gente, é muito bom nós conhecermos mais nosso Deus, conhecemos panoramas bíblicos, conhecer costumes bíblicos, é muito importante nós conhecermos, Mas existem pessoas nesse rumo que estão assim fazendo os cursos para ser PhD, doutores, tal. Mas e aí? E o Senhor Jesus estava conversando com esses doutores, estava conversando com doutores aqui na palavra de Deus, Diz que eles ouviam, E ele estava sentado lá entre os mestres, ele estava ouvindo eles e fazendo pergunta. E todos, os que ouviam o Senhor Jesus ficavam maravilhados com o seu entendimento. Então o Senhor Jesus, ele falava com aqueles mestres lá de uma forma que eles nunca tinham ouvido falar, Então se prepararam para depois saber, da boca do Senhor Jesus, como que realmente é viver para Deus. Então, se você realmente quer conhecer a Deus, converse com o Senhor Jesus. Converse com Jesus. Não vai conversar com nenhum mestre, não, porque tem surgido muitos mestres. Não conversa com o mestre, não. Conversa diretamente com Jesus. Ele vai se revelar a você. Ele vai falar com você.
Ele vai revelar para você tudo aquilo, o propósito que Ele tem para a sua vida, tudo aquilo que você desconhece da palavra de Deus, o Senhor Jesus vai falar para você. Amém? Mas você precisa conversar com Jesus. Amém? Às vezes a gente quer até, encontramos nos dias de hoje até pessoas que querem ensinar Jesus. Jesus já declarou na sua palavra, olha, é assim, 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 mas, as pessoas querem falar assim, não, está errado, Jesus. É de outra forma. Não é dessa forma, não. E muitas vezes não querem ouvir nem, muitas vezes, eles não querem ensinar Jesus. Muitas vezes eles querem se apoiar naquilo que eles entendem que é correto. Muitas vezes tem essa questão também. Eu estou apoiado, eu estou estribado e apoiado naquilo que eu acho que é o correto. Então não deixe de conversar com o Senhor Jesus. No versículo 48 e 49, para nós terminarmos aqui, diz assim: quando os pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Versículo número 50. Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. 51 diz assim: então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Para terminar, eu gostaria de ler com vocês novamente os versículos que nós já lemos, mas para que nós possamos gravar. 2 Timóteo 3,16 assim. Vou ler agora na nossa versão NVI. Toda a escritura inspirada por Deus é útil. Não é exatamente isso aqui não. Desculpa. Não é exatamente isso aqui não. É a de 1 Timóteo. Deixa eu aqui pegar o fio da meada aqui. Versículo a Hebreus 1. Ler a nossa versão. Hebreus capítulo 1. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Nesse ponto que eu queria chegar. Ele sustenta todas as coisas. Ele é o Deus Criador. Lá na criação, lá ele está junto com Deus Pai e Espírito Santo, sustentando as coisas com o poder da sua palavra. Ele tem o poder para sustentar as nossas vidas. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele conhece bem mais de nós do que nós mesmos. Muitas vezes nós falamos assim: não, eu sei o que eu estou passando, E muitas vezes a gente quer, assim, justificar assim, não, estou passando assim, eu sei muito bem. Mas Deus, Ele sabe muito mais de você do que você mesmo. E hoje, como diz a palavra de Deus aqui, nós devemos conversar com Ele. Amém? Eu não sei onde você parou de conversar com Jesus. Não sei qual foi a circunstância, qual foi o problema que se levantou, mas a palavra de Deus, ela vem para nós nesta noite dizendo que Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. Deus quer conversar conosco. Deus, Ele quer com você comunhão, intimidade. E muitas vezes, nas fases da nossa vida, a gente se distancia muito de Deus. Ficamos naquele vazio, que nem alguém perdido no meio do mato assim, ouvindo só o grilo só. Deus, Ele quer que você ouça sua voz. Amém?
que nós possamos, irmãos, refletir nesta palavra e voltar. Maria e José voltaram. Eu não sei quantos quilômetros. De Jerusalém a Nazaré era 120 quilômetros, né? É claro que eles percorreram, né? Foi um dia, né? Foi um dia de caminhada lá. Eles tiveram que pegar uma caravana, não sei se pegou outra caravana no sentido contrário lá, para voltar para Jesus. A verdade é que nós precisamos, se você faz um bom tempo que não conversa mais com Jesus, você precisa fazer o retorno e voltar. Amém? Você vai encontrar Ele no templo. Você vai encontrar Ele em comunhão com Deus. Você vai encontrar Ele ligado com o Pai. E se Ele está ligado com o Pai, a Trindade é totalmente ligada uma na outra, Ele tem tudo aquilo que você precisa. Que Deus abençoe sua vida, querido. Que você não deixe, antes de colocar a cabeça no travesseiro, de meditar onde é que você deixou de ouvir a voz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo teu imenso amor, porque, Senhor, tu tens, ó Senhor Deus, ó Pai, cuidado de nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tua alegria, Senhor Deus, é ouvir a nossa voz, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Senhor Deus, apesar de todas as circunstâncias, ó Pai, que nós possamos estar firmes contigo, Senhor Deus. Fortalece, Senhor Deus, naquilo que nós precisamos, ó Senhor Deus, ser tocados e fortalecidos, Deus. Toca, Senhor Deus. Nós damos a Ti, Senhor Deus, todo acesso, Senhor Deus, à nossa vida, Pai. Pai querido, que, ó Senhor Deus, Tu esteja, Senhor Deus, nos fortalecendo. Eu não sei, Senhor Deus, que nós precisamos de ensino, precisamos de instrução, repressão, Senhor Deus, correção. Mas nesse momento, Senhor Deus, queremos dizer, Senhor Deus, que Tu és, Senhor Deus, ó Pai. Tu és aquele, Senhor Deus, que tem os poderes, Senhor Deus, para nos curar, nos livrar, Senhor, nos libertar, Senhor Deus. E muitas vezes nos libertar de nós mesmos, Senhor Deus. Porque as nossa maneira de pensar, Senhor Deus, muitas vezes não estão alinhadas, Senhor Deus, com a Tua vontade, Pai. Te louvamos, Pai. Te engrandecemos, ó Pai. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com o Teu povo hoje e para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adeus.